Classificado para a Libertadores de 2026 pelo terceiro ano consecutivo, a gente agora busca a vaga na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo tem tudo para conseguir essa vaga. Mas ainda fica uma questão. A gente está vendo o rival conquistando tudo, se sagrando tetracampeão da Libertadores, possivelmente, mais uma vez, quase que impossível não ser campeão do Brasileiro, e também o Palmeiras disputando ali em cima. O que esses dois times têm em comum são os maiores orçamentos hoje do futebol brasileiro. É possível competir com esses dois? Eu falo sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço de antemão que você deixe seu like agora, no começo do programa, e também acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Verifica aí se você está inscrito, de repente você foi desinscrito pelo próprio YouTube, confere lá. Se você não tiver inscrito, se inscreva aí. Se você está chegando aqui agora no canal do Caboclo, você me faria muito feliz também se pudesse se inscrever. Então não perca tempo, se inscreva aí agora. Você também pode ajudar o canal do Caboclo sendo membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. Gente, menos do que um cafezinho. E você recebe conteúdos como esse aqui em primeira mão. Eu sempre mando esse tipo de conteúdo aqui para a galera que já é membro do canal do Caboclo. E também você, durante as lives, tem prioridade no chat, tem prioridade nos seus comentários lá, toda vez que você participa das lives. Então não perca tempo, por apenas R$ 4,99 por mês, né? Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Quer dar uma ajudinha extra? Quer colaborar? Gosta do trabalho? Beleza. É só você enviar também um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com. E assim você também colabora com o crescimento do canal. Beleza? O Botafogo empatou em Itaquera com o Corinthians, um jogo que a gente podia ter vencido, mas a gente acabou, na verdade, entregando, né, 2 gols para o Corinthians com duas, digamos assim, com 2 gols, né, em que foram marcados por sucessivas falhas, né, do nosso sistema defensivo. E aí, quando eu falo que a gente precisa entender sistema defensivo de uma maneira mais, né, uma maneira mais holística, de uma maneira mais completa, do que simplesmente ficar pensando em um jogador que seja responsável pela marcação, é sobre isso que eu estou querendo dizer, né? Mas o assunto de hoje aqui não é esse. Nós também vimos no sábado o Flamengo se sagrando tetracampeão da Taça Libertadores da América. E o Flamengo vai enfrentar o Ceará. No momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, esse jogo ainda não havia acontecido. O Flamengo enfrenta o Ceará no Maracanã e com empate se sagra também campeão brasileiro. E obviamente que eles vão disputar o Intercontinental ainda, né? Se passarem pelas fases eliminatórias, provavelmente vai pegar o Paris Saint-Germain na final. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente está vendo uma discussão ocorrendo no futebol brasileiro sobre divisão de receitas, divisão de direitos de transmissão, que, na minha opinião, é uma discussão extremamente rasa e a gente não consegue evoluir para a fundação de uma liga, para a criação de uma liga. E muita gente fala em espanholização do futebol brasileiro. Eu, particularmente, já fiz um conteúdo aqui que eu mostrei para vocês, que eu não concordo muito com o termo espanholização, que a gente está muito mais próximo de se tornar uma França, ou então de se tornar uma Alemanha, né, do que necessariamente uma Espanha. Por que eu digo isso? Porque você, na Espanha, tem ainda pelo menos 2 forças brigando, talvez uma terceira, como é o caso do Atlético de Madrid, que de repente conseguiu encontrar a maneira de competir contra os bambambãs, né, Real Madrid e Barcelona. Na Alemanha, você tem muito, mas muito esporadicamente, um clube desafiando o grande Bayern de Munique, que é a maior potência do país, indiscutivelmente. E na França, né, você só tem realmente um campeonato de um time. O Sheikh Khelaïf conseguiu tornar o campeonato francês, que nunca foi assim, né, lá essas coisas, nunca foi muito atrativo, mas conseguiu transformar o campeonato francês num campeonato de um time só, praticamente a Copa PSG com os seus coadjuvantes. E o sonho do Flamengo, o sonho do BAP, provavelmente, tem muito mais a ver com o campeonato francês do que a Espanha, obviamente, até porque eles não são muito afeitos à competição, né? Eles gostam sempre de ter todas as vantagens do mundo e tirar todo o potencial dos demais concorrentes, né? Para que eles não tenham justamente isso, concorrentes. A questão que a gente está vendo no futebol brasileiro, pelo menos um clube conseguiu se destacar e furar essa bolha, que é o caso do Palmeiras,
e consegue de uma maneira sustentável, isso é extremamente importante eu colocar isso aqui, e de maneira recorrente, um orçamento que coloca o clube com uma capacidade de investimento e também pela sua maneira de ser gerido, né, pelo seu sistema de governança e pela maneira como o clube se organizou nos últimos, sei lá, 10 anos, coloca o Palmeiras, obviamente, muito à frente também dos demais nessas questões extracampo. E, não obstante, é o Palmeiras o clube que bate de frente sempre com o Flamengo, mas em que pese todos os favorecimentos que o Flamengo tem, como a anistia ao Bruno Henrique, aquele lance criminoso que a arbitragem poderia ter expulsado, né, o Pulgar logo no começo do jogo e decidiu capitular, e isso fez toda a diferença no resultado. Em que pese todos esses fatos, o time do Flamengo, comparado ao time do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, é bem melhor e era favorito mesmo para vencer essa final, e levando-se em consideração, inclusive, o retrospecto recente das duas equipes. Né? Parece que o Palmeiras deixou o futebol ali no último jogo contra a LDU, naquela virada espetacular. Depois daquilo ali, o Palmeiras não conseguiu jogar mais. Parece que o mental do Palmeiras, né, se esgotou naquele jogo ali. Né? Gastaram tudo na virada espetacular. Enfim, a questão é que a verdade é que esses dois clubes hoje disputam mesmo a supremacia no futebol brasileiro. De vez em quando alguém fura a fila e entra na festa. Foi o caso do Atlético Mineiro 2021, foi o caso do Botafogo 2024. Mas na nossa perspectiva aqui, né, a gente tentando entender como é que a gente vai fazer para brigar com esses dois clubes. Existem coisas que não dependem da gente, na verdade, até depende, de certa maneira, dos clubes se organizarem e criar uma liga e acabar com esses favorecimentos que criam justamente esses mecanismos, que já são mecanismos, né, de discrepâncias que eles lançam mão. A partir do momento que você cria uma liga, você pode pelo menos dirimir, pode diminuir bastante a importância desses mecanismos, como a distribuição completamente absurda dos direitos de televisionamento, né, as restrições a, a outras receitas que clubes como o Botafogo, por exemplo, tentam ter, o próprio Palmeiras, né, como você ter o seu estádio também servindo como palco de grandes espetáculos, né, e que o Flamengo tenta coibir, por exemplo. Então, como é que a gente faz, na verdade, para competir num ambiente tão difícil e cada vez tão polarizado entre Flamengo e Palmeiras? Eu vou trazer aqui para a gente uma reflexão para a gente, né, trocar essa ideia, para a gente entender mais ou menos se existe um caminho viável e se existe um caminho viável, estamos ou não estamos nesse caminho. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, quando eu estou falando sobre isso, é que pelo fato da gente ter vencido a Libertadores de 2024 e o Campeonato Brasileiro também em 2024, na cabeça, no imaginário da maioria de muitos torcedores, na verdade, né? Não da maioria, mas de muitos torcedores no Botafogo, é que nós já estamos lá, que nós já estamos competindo de igual para igual com Flamengo e Palmeiras. A realidade não é essa, e inclusive dentro do Botafogo isso também não é percebido dessa forma, e ainda bem que não é percebido, né? E o que nós temos, na verdade, foi ali um momento em 2024 muito fora da curva, inclusive fora da curva dos planos que o Botafogo tinha, que o próprio John Textor tinha para o Botafogo, mas que acabaram se tornando, acabou acontecendo da maneira que aconteceu, muito em decorrência do que aconteceu em 2023, e aí a gente vai entrar em outra seara, como foi a alavancagem, né, muito acima do normal que o John Textor fez no Botafogo, que culminou com os títulos de 2024, mas que a gente está vendo em 2025, a coisa não se segurou, porque você precisa, na verdade, de um trabalho mais estruturado para que isso seja um projeto, para que isso seja longevo, pelo menos no médio e no longo prazo. Mas eu vou colocar aqui para vocês 3 fatores que, na minha opinião, podem fazer muita diferença e podem fazer com que equipes. Isso aqui não é uma coisa que eu tirei só da minha cabeça, não. Isso aqui observando campeonatos como a Premier League, o próprio campeonato italiano também, as ligas americanas de outros esportes, né? Mas como é que você faz para competir com os maiores orçamentos? O próprio filme Moneyball, né, traz uma luz muito importante sobre isso aqui, né? Um dos fatores do Moneyball, quem não viu o filme lá com Brad Pitt, fica aqui a recomendação, a dica cultural aqui do Caboclo. Moneyball é sempre um filme muito interessante para se visitar. E basicamente eu enumerei aqui 3 questões, né? Que é você formar na base, né? Formar atletas na sua base, ou seja, ter uma base muito forte, que aliás explica, inclusive, como que o Palmeiras conseguiu chegar
né, nesse nível de orçamento que eles chegaram, pelas vendas muito bem feitas que eles fazem, de vendas assim na casa de milhões e milhões de euros, que já chegou, por exemplo, na casa de bilhões de reais, né? Vendas como do Endrick, como do Estevão, mostram como a importância de você ter uma base estruturada, sempre produzindo novos talentos, e para isso você precisa de uma estrutura, não somente do pessoal, mas também de uma estrutura em que pais, por exemplo, se sintam muito confortáveis e deixar seus filhos sob a responsabilidade daquele determinado clube, mas enfim. E formar na base não é nada de curto prazo, né? Toda vez que a gente fala de formação de base, a gente está falando de projetos de médio e longo prazo. E o Botafogo tem feito algum trabalho na base que, na minha opinião, vão dar bons frutos. Esse ano, por exemplo, a gente já viu o Botafogo vencer o Carioca em cima do Vasco. A gente tem resultados interessantes também nas categorias inferiores. O Sub-12, esses dias aí, se sagrou campeão em cima do Flamengo dentro da Gávea. E por aí vai. A base, você precisa, obviamente, de tempo para que você comece a colher, né, os frutos dela. Talvez isso aqui tenha sido um problema, tenha demorado demais para acontecer no projeto do Botafogo, da SAF do Botafogo. Eu acho que isso aqui devia ter acontecido no dia 0 da SAF do Botafogo, um anúncio de uma reestruturação, uma revolução na base do Botafogo. Mas por que isso não aconteceu? Isso é uma outra discussão também para um outro dia. A segunda questão é apostar no scout, e aqui ninguém tem dúvida que o Botafogo optou, ou pelo menos focou mais nessa segunda opção, apostar no scout, apostar na inteligência, ir nas ligas e nos jogadores que ninguém está vendo, que estão escondidos, mas que servem, na verdade, a um propósito. Que propósito é esse? Um projeto desportivo, uma maneira de jogar, uma maneira de você expressar o futebol que você quer expressar, e você procurar justamente os jogadores que se encaixam nesse perfil, não somente jogadores técnicos também, a comissão técnica, né? E a gente chegou a acertar em alguns momentos, e o grande acerto, o maior acerto de todos, sem dúvida nenhuma, é a vinda do Arthur Jorge para o Brasil, que se encaixou muito bem com aquele estilo de jogo, talvez aquilo que tenha chegado o mais perto possível daquilo que o John Textor chama de Botafogo Way, né? Porém, além de você apostar na scout, uma das coisas que você faz, né, com tudo isso é você sempre se antecipar aos movimentos do mercado. Obviamente que clubes como Palmeiras, como Flamengo, as suas torcidas vão ter sempre uma demanda, vão ter sempre uma exigência muito grande por jogadores de grife, jogadores que você causa muito impacto. Olha o que o Palmeiras fez, tirou o Paulinho, né, do Galo, né, trouxe de volta o Vitor Roque para o Brasil, trouxe o Andreas Pereira. São contratações de grife, contratações midiáticas. O Flamengo, então, nem se fala. Se o Flamengo tivesse o Alessandro Brito. O Alessandro Brito não faria o menor sentido no Flamengo, porque o Flamengo não precisa de um sistema de scouting como o que o Alessandro Brito implementou no Botafogo, porque você não precisa de um Alessandro Brito para achar os jogadores de grife que o Flamengo gosta de apostar, né? E o Botafogo faz isso muito bem, e não faz somente para o time principal, faz para a base também. O melhor exemplo disso é o Kadir, que a gente está vendo aí despontando no Botafogo. E a gestão de saúde, tá? Gestão de saúde, quando eu falo aqui, é em relação aos jogadores que tenham um perfil físico que se encaixa bem nesse modelo de jogo que a gente quer, uma excelente equipe do núcleo de saúde e performance que o Botafogo tem, e uma terceira coisa que é você contar com profissionais que sejam muito competentes na comissão técnica para fazer essa gestão de carga, essa gestão de aplicação do modelo de fisicalidade que você quer para os jogadores, para que eles possam desempenhar aquele determinado estilo de jogo. Essas três coisas aqui combinadas, obviamente que existem outros fatores, mas eu estou colocando aqui essas três coisas aqui que são mais relacionadas ao campo e bola. Tá? Isso aqui é mais relacionado ao campo e bola, aquilo que vai repercutir no campo bola. Obviamente, existem questões de gestão, governança, como que você gera as suas finanças, tudo isso é extremamente importante, talvez até mais importante do que isso aqui, mas eu quero me restringir aqui somente nesse momento, tá? Vou deixar, por exemplo, a relação dívida e receita do Botafogo, que o Tário respondeu na minha pergunta, para um outro conteúdo, e possivelmente eu vou fazer isso ao vivo aqui. Vou ver se o Cello consegue me dar uma ajuda nesse sentido, mas enfim, vou tentar preparar um conteúdo específico para isso. Mas esses três fatores aqui
fazem com que equipes que não tenham orçamentos de 1,5 bilhões ou receitas de 1,5 bilhões para cima consigam competir de igual para igual, né, com clubes com esse nível de receita que eu estou citando aqui, tá? Por quê? Porque você economiza muito dinheiro formando na base, você também economiza muito dinheiro buscando os jogadores no mercado que os outros não estão buscando, e isso aqui é a gente pode dizer que é uma vantagem competitiva muito grande que o Botafogo tem e que a gente, talvez no ano de 2025, tenha sido, na minha opinião, o pior ano da SAF, em termos de trabalho do scout, na aposta de jogadores que foram feitas pelo dinheiro que foi gasto também, e isso obviamente tem uma repercussão na performance da temporada. Agora, a questão mais grave para mim aqui é gestão de saúde, porque se você precisa formar na base seus jogadores para economizar dinheiro, se você precisa apostar no scout para trazer os jogadores que melhor se encaixam no seu perfil que você quer jogar e chegar nesses jogadores antes que os seus adversários cheguem, quando eles estão aqui dentro, você precisa cuidar muito bem deles. Porque você não vai poder simplesmente ficar repondo esses jogadores que se machucam a qualquer momento, porque você simplesmente não tem o dinheiro ali disponível para ficar gastando. Perdeu um lateral esquerdo, contrata um outro lateral esquerdo. Perdeu um volante, contrata outro volante. A gente não tem, por exemplo, fôlego financeiro para ter um elenco recheado de jogadores com 35 jogadores e pelo menos 2 times que poderiam ser titulares. Nós não temos esse privilégio. Então, todos os tiros que nós damos precisam ser muito certeiros, porém, além disso, quando você tem esses jogadores já no seu elenco, você precisa cuidar, zelar muito bem pela saúde deles, e aí entram alguns fatores. A estrutura que você oferece para preparar e também para recuperar, e também a equipe que vai aplicar o conhecimento necessário. E aí eu não preciso ficar me estendendo muito aqui para vocês saberem aonde eu quero chegar, né? E eu quero chegar justamente nesses números aqui. Pasmem, o Botafogo no ano de 2025, até a data presente, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025, o Botafogo teve de julho para cá, apenas na gestão David Ancelotti, 37 desfalques e ao todo 146 dias, o que dá uma lesão a cada 4 dias. E dessas 37 contusões, porque obviamente, gente, existe trauma, jogador se choca, tem concussão, acontece o caso, por exemplo, do Pantaleão, que tem um acidente de trabalho durante um jogo, que tem o joelho todo esfarelado, né, do jeito que foi, infelizmente. Esse tipo de coisa acontece, a gente sabe disso. Agora, 20 lesões musculares, 20 lesões de 37 foram musculares. Gente, isso é muita coisa. Isso aqui é mais do que metade dos afastamentos de jogadores foram por lesões musculares. E aí, quem me disser que isso aqui é uma coincidência e que não tem nada de errado nisso aqui, tá? Simplesmente não está entendendo o atual contexto da situação no Botafogo. É óbvio que existe um problema muito sério na preparação física dos jogadores do Botafogo. É óbvio que a equipe do David Ancelotti não está em compasso com o núcleo de saúde e performance do Botafogo. O próprio David Ancelotti, há cerca de um mês atrás, admitiu que ele ainda estava se adaptando e que ele entendia que agora o contexto aqui do futebol é muito peculiar, muito diferente daquele no qual ele estava acostumado lá na Europa. Você aqui tem mais jogos, você anda mais distâncias, você joga mais jogos em menos espaço de tempo, né? E talvez a estrutura que você tenha disponível aqui para preparar e recuperar jogadores não seja tão de ponta assim quanto desses clubes como o Real Madrid da vida, que o David Ancelotti se acostumou, né, a trabalhar. Em que pese o fato da estrutura do Botafogo hoje ser considerada uma das estruturas de ponta do Brasil. Porém, isso aqui beira o ridículo. Isso aqui passa de qualquer limite que a gente possa imaginar. E aí, só para vocês terem uma ideia, os campeões de afastamento, nós já perdemos o Savarino por 5 vezes. Foram 5 vezes que o Savarino foi desfalque no Botafogo por lesão, não necessariamente muscular, não somente lesão também. Teve aquele quadro virótico que ele teve, né? Que ele teve aquele piriri. Então, das 5 vezes que nós perdemos o Savarino, 4 foram por questões musculares.
O Tuco Correia, que está no Botafogo há apenas 6 meses também, chegou no meio do ano para disputar, inclusive, o Mundial, já ficou afastado 3 vezes. O Arthur Cabral, também chegando junto com o Tuco, também ficou afastado 3 vezes. Tudo bem, esses jogadores aqui não tiveram pré-temporada com o Botafogo, eles estavam vindo de final de temporada nos seus clubes, e isso faz uma diferença também. Mas isso também aponta para a necessidade de uma gestão específica, uma gestão melhor, inclusive, desses jogadores. Já o Savarino não tem explicação. O Savarino até tem, porque ele também joga pela seleção venezuelana. E toda vez que ele tem que jogar pela seleção venezuelana, ele tem sempre um tempo muito grande, né, para se deslocar. A gente não sabe como é que é feito o trabalho físico lá na seleção venezuelana. O fato é que é muito afastamento, né? E são jogadores caríssimos, são jogadores com salários muito altos, né? E aí a gente começa a questionar, e o custo-benefício desses jogadores? Pelo tempo que esses jogadores ficam fora, pelo tempo que eles jogam, né? Por aquilo que eles estão entregando em campo, vale a pena, né, o custo-benefício desses jogadores? Ou vale a pena, de repente, você modificar o que está causando esse problema de custo-benefício? O custo-benefício em si, se a gente olhar só para ele está sendo um problema. Mas e se a gestão de carga desses jogadores e de outros jogadores também, porque o GE publicou uma lista dos jogadores, de todos os jogadores que se contundiram de julho para cá, né, depois que o David assumiu, a questão é que isso aqui está comprometendo demais a temporada do Botafogo. Fato, inclusive, que até o próprio John Textor menciona na entrevista coletiva que ele deu lá no canal do TF, que eu participei. Deixa eu mandar um abraço aqui para o TF e agradecer também a oportunidade de ter participado. O próprio John Textor fala que isso aqui tem sido um fator que tem atrapalhado demais o Botafogo nessa temporada. Agora, a questão, tudo bem, tem sido um fator, mas o que vai ser feito para conseguir lidar com isso? Só para complementar esses números aqui, nós temos nesse momento 4 jogadores fora da temporada por lesões musculares. O Neto, que se machucou em setembro, né? E teve que passar por uma cirurgia ali, você teve ruptura total, né, de músculo e de fibra, e aí a coisa aqui é muito séria, ele deve voltar em setembro deve voltar em fevereiro, março, e é por isso que a gente está jogando com o Léo Link, e o Léo Link, né, tendo esses problemas, nos dando esses problemas em todos os jogos, nos oferecendo problemas, a gente tomando gols diretamente por falhas dele, né? Natan Fernandes, que não conseguiu jogar no Botafogo, jogou muito pouco no Botafogo, que se afastou em outubro, teve o problema dele em outubro, está fora da temporada. Matheus Martins, idem, também outro rapaz que não consegue ter uma sequência boa porque está sempre se machucando. E a última agora foi o Savarino, que não joga mais esse ano, obviamente, que a gente só tem mais um ano de futebol, pelo menos de Campeonato Brasileiro, né? Da participação do Botafogo. A gente está na nossa última semana de futebol, né? Em 2025, e a lesão do Savarino contra o Corinthians nos permite, né, facilmente dizer que ele não vai estar apto a jogar, né, até o final de semana, porque a contusão dele parece séria. Obviamente vai fazer os exames lá necessários, tal. Mas o que a gente está mostrando, gente, é uma questão muito simples. Não dá para competir se você não consegue minimamente manter os seus atletas saudáveis. É impossível competir. A competição já está extremamente difícil, né? Como eu falei, é extremamente necessário você criar seus jogadores na base. Um outro fator, quando eu falo em base, tem a base do profissional também. Extremamente importante você manter uma base no profissional para que você construa um time no entorno dessa base e não ficar se desfazendo dessa base de 6 em 6 meses, como acredita o John Textor, e eu discordo veementemente dele, né? E não existe nenhum projeto duradouro, vencedor, que seja duradouro, né? Você pode ter, né, o flash in the pan, né? A expressão flash in the pan é o brilhareco, né? E no caso, você ganhar uma Libertadores no Campeonato Brasileiro não é brilhareco, são conquistas históricas, são as maiores da nossa história. Mas se a gente tiver que conquistar apenas esses 2 títulos e mais nada nos próximos 10 anos, né, a relação não estará boa. Então, para você ter projetos duradouros, é necessário que você tenha uma base no seu elenco principal também e criar um time no entorno dessa base e não se desfazer dela a cada 6 meses.
mas a formação de base, de jogadores de base também é extremamente importante, e a Botafogo Academy tem dado um exemplo espetacular com relação a isso também, de fazer captações fora do Brasil, fechando, inclusive, uma parceria muito bacana com a academia, inclusive, do Mascherano, na Argentina. Eu quero trazer um conteúdo para vocês depois mais aprofundado sobre isso. E o mais importante, você não tendo a grana que Palmeiras e Flamengo têm para poder contratar jogadores de grife e montar 2 times, né, você precisa buscar com inteligência e quando você conseguir captar com inteligência, conseguir manter esses jogadores saudáveis, né, para que eles possam te dar todos os resultados. Então, a gestão de futebol do Botafogo, na minha opinião, ainda é uma gestão bem falha, né, tanto por conceito e também pela execução, na minha opinião. Por isso que eu sempre repito aqui que eu acho que a gente precisa, o Botafogo ainda precisaria de um profissional que fosse o cara para comandar todo o futebol. O John Textor aposta que esse profissional seja o Alessandro Brito, ele está, né, não sei se já renovou, se não renovou, de qualquer forma, ele é, digamos assim, um homem forte do futebol, ele está sendo forjado para ser esse cara, né? Eu acho que se ele conseguir ser tão competente quanto ele foi como head scout do Botafogo nessa nova função, a gente tem muita coisa para comemorar. Agora, com certeza, passa por isso a estabilidade do clube, mas, como eu falei, isso é assunto para um outro momento. Quero saber se você concorda, discorda, deixa embaixo sua opinião, deixa sua crítica, sua sugestão, coloca aí o que você pensa, a sua opinião faz muita diferença para mim. E você já sabe, né? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aí, se inscreva no canal e confere aí se você também está com o sininho aí acionado para receber as notificações dos conteúdos novos aqui do canal do Caboclo. Torne-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês para você ter acesso a conteúdos como esse aqui em primeira mão, beleza? E se você também quiser dar mais uma ajuda para o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix, beleza? Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo aqui no canal do Caboclo. Você já sabe, aqui, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau, tchau.